Oi, gente! Gente, CPI da pandemia. Quero trazer aqui para vocês alguns fatos, não todos porque nem dá, eu teria que fazer um monólogo de 1000 horas para falar, mas enfim, trazer alguns fatos para a gente entender como a gente chegou onde a gente tá, que é na possibilidade de convocação do Bolsonaro para depor na CPI, a convocação dos governadores de estado e a reconvocação do Pazuello e do Queiroga, tá? Bom, em maio, a gente teve o primeiro depoimento do Mandetta. Esse depoimento deu muito o tom de outros questionamentos que vieram nas oitivas na sequência. Ele trouxe alguns fatos. O assessoramento paralelo que tem o presidente da República, trouxe o pedido de mudança da bula da cloroquina para a Anvisa, trouxe, assim como o Taixe, a impossibilidade de levar o Ministério da Saúde sem interferências do governo federal, trouxe também a tentativa de diálogo com o MRE para começar a negociação de vacinas chinesas, mas sem sucesso, porque se a gente lembrar a época, quem estava à frente do Ministério das Relações Exteriores era o Ernesto Araújo, seu pet, Flávio Bolsonaro. Então, já fica claro do porquê dessa dificuldade. E foi isso. Isso foi questionado em alguns outros depoimentos na sequência. O Taishi trouxe um ponto que foi bastante importante também, que foi que no mandato dele começaram-se as negociações para a compra da vacina AstraZeneca. Isso é muito importante, porque antes de chegar a Pfizer no Brasil, a população brasileira era vacinada apenas com AstraZeneca e Coronavac, tá? Então foi um passo importante. Mesmo que ele tenha ficado menos de um mês, quase um mês, à frente do Ministério, esse passo que ele deu foi bastante importante. Na sequência, a gente teve o depoimento do Queiroga. Foi um depoimento tenebroso, assim. Tanto que ele vai ser chamado a depor novamente porque as respostas não foram satisfatórias. Ele ficou na gangorra aí entre se ater aos pontos técnicos, já que ele é médico, e blindar o presidente Bolsonaro. Por diversas vezes ele alegou que não faria juízo de valor de uma ou outra pessoa, colega de profissão, de ministério, enfim, e dava respostas evasivas. Então, ele será reconvocado. Na sequência, lembrando que antes do Queiroga era para ter deposto o Pazuello, mas ele alegou que tinha tido contato com 2 pessoas que positivaram para a Covid-19, por isso ele teve que cumprir uma quarentena de 2 semanas, que o possibilitou pedir junto ao STF um habeas corpus. Bom, depois do Queiroga a gente teve o presidente da Anvisa, o Barra Torres. Ele veio para afirmar muito do que tinha sido dito nos 3 depoimentos antes do dele. Ele confirmou sim o pedido do Bolsonaro para fazer a alteração da bula da cloroquina e afirmou que não o fez e não o fará, porque primeiro que não faz sentido algum fazer essa alteração, até porque ele e a agência acreditam também que o medicamento não é eficaz e nem seguro para o tratamento precoce da Covid-19, fora que a agência não tem autonomia para fazer a alteração dessa bula. Quem tem autonomia para fazer a alteração de qualquer bula é o detentor do registro do medicamento. Ponto final. O Barra Torres também, lá no início de março, no início de 2020, em março, ele participou de um ato pró-Bolsonaro junto do presidente Bolsonaro e sem máscaras, tá? Ele foi questionado também com relação a isso e disse se arrepender desse ponto. Ele trouxe bastante confirmações, ele não trouxe muitos fatos novos, mas trouxe bastante confirmações. Na sequência, a gente teve um depoimento pavoroso, que foi do Fábio Van Garten. Ele é atual secretário do Ministério das Comunicações e ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação do Governo Federal. Ele foi questionado sobre 3 pontos em que ele escorregou, assim, sobre vários pontos, mas em especial em 3 pontos em que ele escorregou muito feio. Um foi com relação à entrevista que ele deu à revista Veja, alegando assertivamente
a incompetência do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com relação à crise de oxigênio em Manaus e com relação a 2 campanhas que o governo federal tinha feito. Uma incentivando o tratamento precoce com a cloroquina e a outra que ia contra o isolamento social, que se chamava O Brasil Não Pode Parar. Ele disse que não tinha feito e nem tinha incentivado, tampouco mandado publicar nenhuma das 2 campanhas, mas ele foi pego no pulo, tá? Uma das campanhas fez a contratação de uma agência que contrata influencers para falar sobre determinado assunto, e esses influencers, eles têm muitos seguidores e aí você já imagina o estrago do negócio. E com relação à campanha que ia contra o distanciamento social, era uma campanha que ele disse que era só de caráter experimental, que não tinha sido divulgada, que tinha sido compartilhada com alguns ministros, mas na real que foi divulgada sim. Foi apagada, mas foi divulgada nas redes sociais do governo federal. Na sequência, a gente teve o depoimento que trouxe pra gente muitas respostas, que foi do Carlos Murilo, que à época era presidente da Pfizer. Hoje ele é gerente regional da América Latina, mas à época ele quem comandou aí as negociações de compra de vacina com o governo federal. Aqui no post do Instagram tem um cronograma certinho das tentativas, mas foram muitas tentativas. E eu vi muita gente falando na internet, dizendo assim, o Bolsonaro não comprou as vacinas porque elas estavam em fase experimental. Mas, a título de curiosidade, nós compramos vacina russa e vacina indiana sem que houvesse aprovação da Anvisa para seu uso, tá? Então, fica esse comentário para que vocês instiguem o pensamento crítico de vocês. Então, é isso. Bom, na sequência a gente teve o depoimento do Ernesto Araújo. Eu não sei se vocês chegaram a ver na internet, mas soltaram vários memes e muito pertinentes, porque o Ernesto Araújo no Twitter, nas suas redes sociais, parecia um pitbull falando, e bem com aquela postura, eu falo mesmo, é isso aí, não sei o que, o comunavírus, e que eu ajudei sim, tanto o Ministério da Saúde, quanto, enfim, ele disse que ele foi muito ativo, sim, durante as ações do Ministério das Relações Exteriores frente a outras secretarias e outros ministérios. Mas na hora ali da oitiva, dos questionamentos que os senadores fizeram para ele parecia um poodle acuado, dizendo que não, ele não tinha falado isso, ele não tinha falado aquilo, enfim, foi um desastre de depoimento, e foi tão pequeno que eu acho que nem vão chamá-lo a depor novamente, porque não tem mais por onde, sabe? Falar mais alguma coisa vai piorar. Na sequência, a gente teve o depoimento do Pazuello, que era para ter ido igual a todos os outros, em um dia só. Mas tiveram 2 fatos. Uma que a plenária do Senado teve que funcionar para uma outra votação e por questão de regimento interno, os senadores têm que parar ali o que eles estão fazendo para ir para essa plenária. E também porque o Pazuello passou mal. Ele nega que ele passou mal, mas ele passou mal. Tanto que o senador Otto Alencar, que é médico, foi lá acudi-lo. Ele teve uma queda de pressão, basicamente, e teve que pôr o pé pra cima pro sangue voltar pra cabeça. Nada além disso. Tá? E o depoimento dele foi de causar repulsa, pra não falar outra palavra. Porque, sabe aquela história que, assim, quando você mente muito, você acaba acreditando na sua própria mentira? Foi basicamente o que aconteceu com o Pazuello. Ele mentiu muito e ele falava de uma forma assim muito eu fiz, ele falava de uma forma assertiva, por assim dizer. E tanto que quando foi questionado a ele do porquê que ele tinha saído do ministério, ele disse missão cumprida. Então assim, essa palavra eu acho que dá pra vocês aí o tom de todas as outras essa frase, pequena frase, dá o tom pra vocês de todas as outras respostas prepotentes que ele deu e como ele acredita de fato que ele fez um excelente trabalho à frente do ministério. E aí, por fim não,
quase por fim. A gente teve o depoimento da Mayra Pinheiro, ela é conhecida como Capitã Cloroquina. Deixa eu ler aqui o cargo dela efetivo, porque, enfim, ela é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde. A Mayra Pinheiro, ela é uma pessoa delicada, ela não altera o tom de voz, ela é cordial, então assim, ela de início ela adotou uma postura mais agressiva, que nem o Pazuello, mas depois ela foi ficando mais tranquila. Ela é assim, Capitã Cloroquina, gente. Ela defende cloroquina até hoje. Ela defendia, ela defendeu e ela sempre vai defender. Então, eu não sei se o depoimento dela trouxe muita coisa, porque ela também é que nem o Pazuello. Ela acreditava muito no que ela dizia. Ela acredita muito no medicamento para o tratamento da Covid. E quando ela foi questionada sobre imunidade de rebanho, ela inclusive disse que as crianças nunca teriam que ter sido tiradas das aulas presenciais porque a gente atrapalhou o ciclo da doença. Até porque, nas palavras delas, crianças têm menos probabilidade de pegar a doença, consequentemente, têm menos probabilidade de transmitir a Covid-19. Então, uma pessoa que tem argumentos como esse e fala de uma forma muito assertiva, não tem muito o que questionar, porque vai ser difícil você ter um embate com uma pessoa dessa que acredita tão veementemente numa opinião dessa. E aí, por fim, e agora sim, a gente teve o depoimento do Dimas Covas. Assim como o Dimas Covas, ele é presidente do Instituto Butantan, tá? E foi mais ou menos também na linha do Carlos Murilo, da Pfizer. Ele veio a esclarecer. Ele trouxe pontos, assim, de negociações com o governo federal. Ele comentou, sim, que as falas do governo federal com relação à China atrapalharam, deixaram, sim, o governo chinês bastante cabreiro com a gente. E que eles tiveram tentativas, sim, com o governo federal, mas por falas do presidente da República, eles simplesmente minaram algumas tratativas que estavam sendo feitas no final do ano passado e começaram a fazer as tratativas com o governo do estado, sobretudo aqui de São Paulo, que a gente já sabe, né? E é isso. Esse depoimento foi bastante importante, bastante assertivo, assim, sabe? Pontos, fatos, enfim. E a gente chegou aqui amanhã, a gente vai ter, nessa semana, a gente vai ter o depoimento da Nise Yamaguchi, né? E ela também é bem cloroquiner, por assim dizer. Ela defende bastante o medicamento aí pro tratamento precoce da Covid-19. Tá, aí depois na sequência a gente vai ter Fiocruz, vai ter o Érico Franco, que é o ex-executivo do Ministério da Saúde. A gente tem alguns outros nomes aqui menores no meio, mas eu não tenho certeza dessa data, porque como a gente tem visto, depoimentos têm durado muito, então eu não vou dizer aqui para vocês que todos esses nomes vão ser chamados, mas existe a intenção de chamar também o Marquinhos Show, que é o ex-assessor especial do Pazuello. O Pazuello, inclusive, citou ele no seu depoimento. Enfim, gente, a gente vai reconvocar Queiroga e Pazuello por insatisfação aí dos fatos trazidos por eles nos seus depoimentos. Vai trazer os governadores de estado para que eles falem o que aconteceu com as verbas que foram repassadas a eles pela União. Na verdade, os governadores do estado já pediram em conjunto para que eles sejam convidados a estar na CPI, não que eles sejam convocados, porque a convocação fere aí a autonomia das assembleias legislativas locais em investigá-los, né? E a possibilidade de convocação do presidente da República. Existe a possibilidade? Existe. Ela é grande? Não, ela não é. Ele pode pedir apoio do STF? Pode também. Então é isso, gente. A gente chegou nesse ponto. Vamos ver o que vai acontecer. A gente já teve bastante resposta e acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, já sabem, tô por aqui.